Então, pessoal, voltando à nossa proposta, que vai ser trabalhado com vocês como sugestões para complementar o seu conhecimento, trazendo essas informações e esse conhecimento a partir dos estudos realizados, tá? Com obras literárias, textos que falam sobre o descobrimento do cérebro, certo? Textos que traz sobre essa plasticidade cerebral da criança e do adulto e trazendo proposta de atividades que vai estimular e facilitar o trabalho com a leitura e a escrita. E agora nós vamos partir para a segunda parte da corda ou do fio. Como eu te falei, agora nós vamos falar sobre o reconhecimento das palavras. Olha que bacana! Veja que no primeiro vídeo que eu trago essa proposta de tecer esses fios para formar assim uma corda forte, resistente, estruturada, é o meu aluno. Imagina uma metáfora aí que seria a construção do conhecimento do meu aluno. Tá tudo emaranhado, mas a partir do momento, professor, que você tem um bom planejamento, uma boa organização com essas atividades, organizada, planejada e estruturada, com exercícios e atividades de habilidades, respeitando essa organização, você vai perceber lá no último vídeo que essa corda ela vai estar organizada, estruturada e forte e pronta, porque imagina que é a estrutura do conhecimento dos nossos alunos. Daqui a pouco você vai ver como eu vou tecer esses fios. Eu lembrei agora de uma obra que é de um autor que ele fala sobre o tecer, né? O tecer dos fios, que é a obra A Moça Tecelã. Ela tece os fios e ela constrói o tapete, e nesse tapete ela constrói os sonhos dela. Aqui, dentro dessa concepção de leitura e de escrita, nós vamos tecer esses fios, formar uma corda resistente e forte, e essa, trazendo para esse conhecimento, é a estrutura que nós vamos formar os nossos alunos nesse leitor fluente. Então, uma metáfora que estamos trabalhando e daqui a pouco você vai ver como isso fica na prática. Vamos agora para a segunda parte do fio ou da corda, que nós vamos falar sobre o reconhecimento das palavras. Veja que aqui já foi trabalhado, o aluno já tem uma estrutura formada, ele já domina essas habilidades e agora, como educadora, eu vou criar estratégias, atividades que motive esse cérebro, tá? Que incentive esse cérebro, que aguce, estimule esse cérebro, a criança desenvolver agora a segunda parte dessa estrutura de leitura e de escrita, que é o reconhecimento de palavras. E eu trago como primeiro ponto esse aqui, ó, a identificação de palavras. Meus alunos precisam agora, já tem esse domínio, já tem essa construção realizada, já tem essa base, ele vai ser capaz de, num segundo momento, fazer isso aqui, tá? Identificação das palavras, ele vai identificar as palavras que você vai trabalhar. No segundo momento, a gente vai trabalhar a consciência fonológica e fonêmica da criança, que é essa relação de fonemas. Isso tudo, a minha criança lá no primeiro ano, ela já tem e ela necessita ser trabalhado essa estrutura, para que ela chegue lá no segundo, no terceiro e no quarto com essas habilidades consolidadas. Mas não tem problema, professor. Se as nossas crianças chegam lá no quarto ano, como é o meu caso, sem consolidar este momento, eu agora é o meu aluno, é minha responsabilidade elaborar
uma estratégia de atividades personalizadas, diversificadas, desafiadoras para consolidar esse momento que não foi fechado. Veja que agora é minha responsabilidade, ou nossa responsabilidade, de fazer a construção desse alicerce e desse conhecimento. Então, agora nós vamos para a terceira. Nesse terceiro momento, nós vamos trabalhar a decodificação, que é o princípio alfabético. É o nome das letras e o som das letras. Agora ele já está passando para um processo, veja como ele já está entrando nesse mundo da leitura, com essa segurança, com essa construção organizada, bem preparada e consolidada na primeira etapa para fechar a segunda etapa. E por último, nessa parte dos fios, nós vamos ter as correspondências grafofonêmica, que é o juntar o som para formar a sílaba e formar a palavra. E aí, consolida o processo. E aí, meu aluno passou por uma série de etapas, foi tecendo esse fio, e no terceiro dos fios, houve a construção da primeira etapa, que é essencial para a construção da leitura e da escrita. Aí a gente fez um momento consolidado dentro de uma teoria voltada para o conhecimento da neurociência nessa construção. E agora eu teci a primeira corda e vou tecer a segunda corda ou o fio da leitura, e aí eu vou ter uma estrutura forte de conhecimento. E aí a gente fecha aqui o nosso fio de leitura. Eu vou fazer agora, no seu terceiro vídeo, na prática. Eu vou dividir. É um protótipo, tá? Para que facilite mais essa compreensão da teoria para a prática. Lembrando que esse momento é para você, professor, se estruturar, se planejar. E a partir daí eu construí uma coletânea. Eu digo a você que eu consegui fazer um bloco de estratégias, tá? Uma compilação de sugestões de atividades, todas elas voltadas para atender essa proposta de compreensão de linguagem, reconhecimento de palavras, com essas habilidades para consolidar. Foi um compilado de atividades, levando em conta a leitura que fiz dessa obra e de outras obras que eu tive como referência, e os meus créditos aqui para os meus professores do curso de formação que eu tenho feito no canal LDE, com a contribuição do professor Herbert Lima, de Sobral, e os meus créditos também a professora Isabela Staley, que ela trata dessa proposta com muita coerência, com muita segurança, e eu digo que com muita excelência. E o professor, doutor, que é da área da neurociência, professor Igor Paim. Então, pessoal, daqui a pouco eu volto como ficou o nosso fio e essa nossa corda, para que eu possa contribuir com esse momento para você, professor, fazer cada dia melhor as suas atividades de sala de aula. São sugestões a partir de estudos teóricos e que eu estou desenvolvendo na minha sala de aula. Por isso a série O Destrinchar da Teoria à Prática. Volto daqui a pouco com a consolidação, né, desses fios estruturados, para a gente ver como é que isso funciona, como é que a neurociência me ajuda nesse processo para facilitar o desenvolvimento da aprendizagem das nossas crianças. Um beijo e daqui a pouco eu volto com o produto final.